E aí, galera? Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui agora para vocês, tudo bom? Ó, para não perder o costume, eu preparei um mapa conceitual massa para vocês hoje, para a gente poder estudar um pouquinho sobre atomística. Então acompanhe eu aqui, ó, acompanhe eu ali, acompanhe eu aqui, acompanhe eu ali, acompanhe eu aqui. E vamos embora, gente. Para quem não assistiu o vídeo anterior, assiste o vídeo anterior, tá muito legal, falando sobre os modelos atômicos, só que em forma de cordel, ele tá muito legal. Assiste lá, dá essa força, aproveita, ó, vai lá no meu Instagram, Thiago Mito, segue, vai aqui, ativa o sininho, seja membro, beleza? E vamos lá, ajuda esse projeto aí que vai dar certo para a gente fazer, para quem quer fazer o Enem também. Tá? Então, gente, vamos começar a nossa aula de hoje sobre atomística. Acompanhe esse mapa conceitual massa que vai aparecer aí para vocês. Olha lá. Então, gente, ó, primeiro que é atomística. Atomística é um termo utilizado para uma coisa muito simples, que é estudar o átomo. Então, atomística, gente, é o estudo do átomo. Nós, nessa aula, vamos aprender um pouquinho mais sobre o átomo, o que é, quais são as características dele, né? Na aula passada você viu, na aula de modelos atômicos, vai lá e vê esse vídeo que tá massa. Quais são os modelos atômicos que existem e quais são os significados que eles trouxeram para a química, tá bom? Então, esse estudo da atomística é o estudo do átomo atual. Então, nós vamos estudar o que é que tem no átomo atual. Ok, gente? Então, ó, atomística é o estudo do átomo. Se liga aí. O átomo, né, da forma que a gente entende ele no modelo atual. O átomo, né, essa representação não é atual, mas é só para a gente se situar. Então, ó, o átomo ele tem duas regiões, tá? A primeira região é o núcleo, tá certo? E a segunda região do átomo é a eletrosfera. Então, perceba que ele tem duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. E isso aí já caiu como questão. Quantas regiões o átomo tem? Você imagina que região é próton, é nêutron, é elétron? Não. Região é núcleo e eletrosfera, tá certo? Então, o átomo tem o núcleo e tem a eletrosfera. No núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. Os prótons são as partículas positivas, os nêutrons são as partículas que não têm carga, ambos estão lá dentro do núcleo. E na eletrosfera, o nome já está dizendo, nós temos os elétrons, que são subpartículas negativas, tá certo? Ou seja, partículas subatômicas que estão dentro do átomo. Gente, só uma curiosidade aqui é o seguinte: a atividade radioativa de um átomo, ela vem, sabe onde? Do núcleo. A atividade radioativa ocorre quando o átomo ele está com um núcleo instável, tá? Aí quando ele está instável, ele joga a radiação do núcleo. É por isso que a radiação geralmente sai partículas alfa, que são positivas, então sai diretamente do núcleo, tá bom? Beleza, gente. Então veja, esse é o átomo. Então, essa é a estrutura que o átomo tem. Então, o átomo tem duas regiões. Dentro do núcleo eu tenho o próton e o nêutron. E dentro da eletrosfera eu tenho os elétrons. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó, o átomo ele pode se apresentar de três formas diferentes. Então, eu coloquei uma tabelinha aí para que vocês possam analisar. Bem fácil, eu coloquei valores aleatórios, só para que a gente possa analisar. Então, veja, o átomo ele pode ser encontrado de três formas. Neutro, não é nêutron, neutro, como um cátion ou como um ânion, tá certo? Então, veja, quando é que ele vai ser encontrado dessas três maneiras? Então, olha, acompanha comigo essa tabela aqui. Vou olhar aqui agora para o meu computador, beleza? Para ir passando para vocês, ó. Analise essa tabela aqui. O átomo 1, eu coloquei valores aleatórios, só para que vocês não pensem que esses valores eles são fixos. Não, valores aleatórios. Então, o átomo 1 tem 10 prótons, partículas positivas. O átomo 1 tem 10 elétrons, partículas negativas. Ora, mais 10 menos 10 é igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que o átomo tem carga resultante zero. Então, ele é neutro. Então, veja, o átomo é neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Beleza? Olha o átomo 2. O átomo 2 tem 10 prótons e 9 elétrons. Então, olha a conta. Mais 10 menos 9. Resultado, mais 1.
Toda vez que o átomo ele tiver carga resultante mais um, o átomo é dito como, é chamado de cátion. Aquele elemento ele é um cátion. Ele está na forma iônica. É um cátion. Forma iônica, próxima aula, o próximo vídeo, confere lá. Beleza? E o átomo 3, eita, ficou 2 aqui, mas é o átomo 3, não tem problema. O átomo 3 eu tenho 10 prótons e mais 10 e 11 elétrons, menos 11. Mais 10 menos 11 vai dar menos 1, carga resultante menos 1, ele é um ânion. Então, gente, o átomo ele pode se apresentar dessas três formas que vocês acabaram de ver aí, tá certo? Nas maiores representações, o átomo ele ele vai ser neutro, né? Porque a tendência que ele tem para se ligar é justamente para adquirir a neutralidade, tá bom? Então vamos lá, continuando. Aqui agora nós vamos ver a representação do átomo. Como é que esse átomo ele pode aparecer para a gente aí? Mas eu aconselho sempre, quando você for observar, observe a legenda que aparece na tabela periódica, tá? Porque a legenda que aparece na tabela periódica é diferente dessa representação que a gente vai ver agora, tá certo? Então vamos lá. Imagina que X é um átomo qualquer. Então, todo átomo, o númerozinho que vem em cima desse átomo, a gente chama de A. E A quer dizer o quê? A quer dizer a massa do átomo. Então, em cima, na parte esquerda, vai vir a massa do átomo. Às vezes, vem na parte direita também, onde está esse N. Em cima do N, pode vir também o número de massa. Mas, geralmente, em questões, o número de massa aparece lá onde está aquele Azinho ali. Tá bom? Depois, nós temos o Z. O Z é o quê? É o número atômico, ok? E ali naquele cantinho, no meio do átomo, do lado direito, aparece, quando aparece, que raramente aparece o número de nêutrons, né? Mas quando aparece ali, aquele Nzinho é o número de nêutrons do átomo. Beleza? Então, gente, essa é a representação. Toda vez que tu pegar um átomo na questão, vai ter em cima o número de massa, embaixo o número de prótons, que é o número atômico, e do lado direito o número de nêutrons, tá bom? Agora veja, como eu tinha dito lá em cima, como a maioria das representações do átomo é no estado neutro, então o que é que acontece? Sempre no estado neutro nós vamos ter essa condição que eu acabei de botar para vocês aqui. Ó. Olha lá o mouse chegando. Vamos ter essa representação aqui. Ó. Z, que é o número atômico, é igual ao número de prótons, sempre vai ser, que é igual ao número de elétrons. Isso só serve para quando o átomo é neutro. Olha a tabela aqui em cima. Quando o átomo é neutro, 10 prótons, 10 elétrons. Beleza? Então, isso vai acontecer para qualquer átomo neutro. Ah, e um detalhe que eu esqueci de falar dessa tabelinha. Percebe que nessa tabelinha aqui, ó, o número de prótons não foi alterado. Sabe por quê, gente? São valores fictícios, né? Mas sabe por que eu já quis trazer como exemplo? O número de prótons do átomo, ele nunca se altera. Só quem pode se alterar é o número de elétrons, beleza? Por quê? Olha para o átomo aqui no mouse, ó. Vou passar o mouse aqui em cima dele. Olha o átomo aqui, ó. O átomo na região do núcleo, a região do núcleo é uma região interna, não é isso? Se a região do núcleo é uma região interna, o que é que acontece? Para que se chegue no núcleo, ele tem que passar primeiro por toda a região externa, que no caso é a eletrosfera. Então, o átomo ele só pode fazer ligação pela sua parte externa. Logo, o átomo só vai fazer ligação pela eletrosfera. Por isso é que ele só pode perder ou ganhar elétron, tá bom? Mas eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso aí na próxima aula, no próximo vídeo, na aula sobre íons, beleza? Depois tu confere lá. Já tô deixando aqui o merchan, depois confere lá. Ok, gente. Sabendo a representação e sabendo os tipos de átomo, tem uma coisa que é muito importante e sempre aparece em questões para a gente resolver, tá bom? Imagina o seguinte, vê bem. Se eu quero calcular a massa de qualquer coisa, o que é que eu faço? Eu tenho que somar tudo que tem aquela coisa. Logo, se eu quero calcular a massa do meu átomo, o que é que eu tenho que somar? Eu tenho que somar o núcleo e a eletrosfera. O núcleo e a eletrosfera. O que é que tem dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. E o que é que tem na eletrosfera? Elétrons. Logo, se eu quero calcular a massa do átomo, o que é que eu vou fazer? Eu preciso, gente. Aí eu coloquei ali o Azinho, né? Que a gente sabe já que o A é massa, como eu coloquei lá na representação do átomo. Então, veja, eu estou dizendo para vocês que se eu quero calcular a massa do meu átomo, só basta somar o número de prótons que tem no átomo, mais o número de nêutrons,
mais o número de elétrons, que é tudo que tem o átomo. Só que veja, tem só um detalhe. A massa do elétron ela é tão pequena, que o elétron para essa conta acaba sendo desprezado. Então é 0,31016. Então é muito pequena a massa do elétron. Tá bom? Então a gente retira a massa do elétron dessa conta e, no caso, para que a gente possa calcular qualquer coisa do átomo, a massa, o próton ou o nêutron, eu vou usar essa formulazinha que eu acabei de colocar para vocês aí. Ou seja, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, tá bom? Gente, só um detalhe, falando de matemática. Essa fórmula tem 3 incógnitas, A, P e N. Logo, eu posso encontrar qualquer um desses 3 elementos aí. Ou eu posso encontrar a massa, ou eu posso encontrar o próton, ou eu posso encontrar o nêutron, beleza? Tranquilidade, depois vocês podem acompanhar, eu vou postar futuramente mais aulas com atividades sobre isso aí, inclusive questões do Enem, tá bom? Então, para a gente poder calcular a massa do átomo, eu simplesmente somo o número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Se eu quiser encontrar o número de nêutrons, é só manipular essa fórmula. Eu pego o P, que está positivo, e jogo para o outro lado. Então, fica N é igual a menos P, tá? E se eu quiser encontrar o número de prótons, eu pego N e jogo para o outro lado. Então, fica P é igual a menos N. Ok, gente? Então, assim eu consigo calcular qualquer um desses 3 elementos. A é massa, P prótons, N nêutrons, ok? E, por fim, tá? Que também é muito importante, nós precisamos entender a classificação dos átomos, tá, gente? Então, olha, os átomos podem ser classificados de 4 formas diferentes. Chega aí, formas diferentes. Olha, eita, que maravilha, são muitos efeitos. Então, ó, pode ser classificado em isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos, ok? A partir de agora, entenda da seguinte maneira: eu estou observando e analisando 2 tipos de átomos, ou 2 átomos diferentes, tá? Para poder classificar nessas 4 classificações. Aí, ó, pega esse bizu aí, pega esse bizu. Isótopos. Olha lá, coloquei um círculo amarelo ali para destacar o P do isótopos. Por quê? Pessoal, iso vem de igual. Topos não tem significado, mas o P vem de prótons. Então, iso iguais P de prótons. Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, ok? Olha aí que maravilha, mesmo número de prótons. Só que, gente, veja, um átomo, para ser isótopo, ele tem que ter o mesmo número de prótons e diferentes números de massa e nêutron, tá bom? Você não vai ter um átomo que é isótopo, tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de massa. Não, ou ele é um ou ele é outro, beleza? Então, isótopos, ok. Isobaros, ó, iso, mais uma vez, iguais. Baros quer dizer massa em alguma língua, beleza? Só que veja, como não tem uma relação diretamente, mas realmente baros quer dizer massa. Então você vai se ligar no A, porque essa palavra é a única palavra das 4 classificações que tem a letra A. Nenhuma outra tem a letra A. Então, A de massa, iso igual A de massa, ou seja, átomos isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa, beleza? Então, olha aí, ó, mesmo número de massa, beleza? Isótonos, iso vem de igual e N de nêutron. Então, isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Olha lá, que maravilha! E para a gente terminar, pessoal, isoeletrônicos. Elétrons é o mesmo número de elétrons, ok? Ó, só quero dar uma ideia aqui para vocês, porque o número de nêutrons e o número de elétrons são os mais difíceis de identificar, não é? Porque ele não vem tão na cara quanto prótons e massa, beleza? Mas vamos lá, vamos comigo, ó. Perceba aí o seguinte, ó. Eu coloquei elementos fictícios, tá, pessoal? Não coloquei elementos reais, não. Mas, por exemplo, lá em cima tem A, que tem número de massa 28 e número atômico 12. E o outro A, que tem um número de massa 30 e o número atômico 12. Então, perceba, esses 2 A's lá de cima, eles são elementos isótopos. Por quê? Porque possuem o mesmo número de prótons.
Ó, dizer que um elemento é isótopo é a mesma coisa que dizer que eles pertencem à mesma família. Só o isótopo tem essa característica. E a mesma família quer dizer que eles são elementos químicos, ok? Eu falo mais um pouquinho sobre isso no vídeo de substâncias. Então procura lá o vídeo de substâncias. Eu vou deixar no final, não é? Também se você quiser saber mais um pouquinho sobre o que é elemento químico, beleza? Então, isótopo é igual a elemento químico, são da mesma família, tá certo? Então, ó, perceba que o número de prótons ele vem bem na cara, a gente já matou aí o número de prótons, beleza? Então é 12 e 12, os dois, então isótopos. Isóbaros, a mesma coisa aí, tá na cara, vê. A tem massa 28, B tem massa 28. E os números de prótons, eles mudam, porque não podem ser iguais, porque agora eles são isóbaros. Beleza, pessoal? Então, são isóbaros porque têm o mesmo número de massa, 28 e 28, átomos isóbaros. E aí a gente vai classificando, ok? Isótonos, ó. Isótonos. O que são isótonos? O mesmo número de nêutrons. A partir de agora, o número de nêutrons, ele não vem tão na cara assim, tá certo? Então, para a gente classificar o número de nêutrons, a gente precisa fazer a continha. Perceba, o berílio, ele tem número de massa 10 e número de prótons, número atômico, 4. Aí a gente faz, ó, número de massa menos número de prótons para encontrar nêutrons. 10 menos 4, 6. Ok? Agora o boro tem lá 11 o número de massa e 5 o número atômico. 11 menos 5, 6. Então, 6 e 6 ambos têm o mesmo número de nêutrons. Então, são isótonos. Tá bom? Isoeletrônicos, pessoal, eu vou mostrar agora só o exemplo. Depois tu vai lá na aula de íons e vai entender por que isso acontece. Tá certo? Mas veja só. Perceba que o Na ele tem o número atômico 11 e ele tem um sinal positivo. Quando o átomo tem um sinal positivo, quer dizer que ele perdeu o elétron. Então, se liga aqui, ó, vou passar o mouse em cima. Se liga aqui, ó, ele tem 11 prótons, lembrando que o número de prótons não muda. E ele tem aqui embaixo, ó, 10 elétrons. Por quê? Porque aqui tem um mais, quer dizer que ele perdeu um elétron. Então, se ele fosse neutro, seria 11 prótons e 11 elétrons. Como ele perdeu um, então ficou com 10 elétrons. Está aqui embaixo. Ó, 10 elétrons. Beleza? Agora, no lado de cá, oxigênio, ele tem número de massa 16, número de prótons 8. Só que o oxigênio, ele é 2 menos, ou menos 2. Isso quer dizer o quê? Que ele ganhou 2 elétrons. Então, se o oxigênio fosse neutro, seria 8 prótons e 8 elétrons. Como ele ganhou 2, então ficou com 10. Então, percebam que os dois aqui embaixo ó, tem 10 elétrons. Logo, isoeletrônicos, tá? Se deu dúvida em isoeletrônicos, vai lá no próximo vídeo que fala sobre íons e tira essa dúvida que eu vou explicar mais um pouquinho, beleza? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Tira o print aí dessa tela com a minha foto maravilhosa, coloca lá no teu caderno para tu estudar. Tá aí o teu mapa conceitual rochedo. Beleza, pessoal? Curte, compartilha, ajuda aí esse canal para que a gente possa crescer e chegar a 1 milhão e só sucesso, beleza? Um beijo para vocês, até a próxima aula.